tomada de decisão, ok? A gente vai começar a juntar matemática financeira, vai começar a juntar a contabilidade básica nesse primeiro momento, para que vocês consigam entender a gestão financeira de curto prazo, para a partir daí levantar algum tipo de diagnóstico para a empresa e a partir desse diagnóstico decidir se eu tomo a ação A, tomo a ação B, o que eu faço para você resolver algum tipo de problema. Então, o foco é a análise. A conta vai ser um acessório, mas o foco principal é a análise. Então, comece a pensar nessa perspectiva. Outro ponto, para cada ferramenta que vocês forem ver aqui na administração financeira, junto com a parte da análise, que eu não consegui entender como que a análise é feita, tem que perguntar, para que eu possa explicar de novo. Não saiam, ou não deixem que eu siga com o material, com a aula, se ficar alguma coisa para trás, porque essa coisinha para trás vai começar a ficar maior e maior, quando você vai ver o negócio ficou muito mais amplo e a dúvida que era uma coisa pequena ficou muito maior e compromete seu entendimento com as partes de análise. Então, pensem também nessa perspectiva. O que a gente vai ver nessa matéria em termos mais práticos? A gente vai começar com a gestão dos indicadores financeiros, que é a base, a contabilidade básica. Então, eu preciso que vocês tenham na cabeça, muito bem entendido, o que é ativo, passivo e DRE. Ok? Saber que o ativo tem o ativo circulante, o ativo não circulante, e entender as características de cada grupo desse. Então, o que é o ativo circulante? Principais contas, principais características do ativo circulante em termos de liquidez, em termos de rentabilidade, em termos de risco. A mesma coisa vale para os passivos. O que é um passivo? Passivo significa uma origem do dinheiro que a empresa usou no destino que é o ativo. O passivo tem também dois grandes grupos, o passivo circulante e o passivo não circulante. Do passivo circulante, o que significa? São obrigações de curto prazo. O que significa obrigações de curto prazo? Qual é o ponto positivo da empresa dever a curto prazo? O ponto positivo é você pensar em fornecedores, salários, empréstimos. É que, de modo geral, os passivos mais curtos são um pouco mais baratos que os passivos mais longos. Isso é um ponto bom. Mas qual que é o ponto ruim? O ponto ruim é que, se você pensar que um passivo mais curto, ele tem menos prazo para ser pago. Então, o risco que a empresa tem de não conseguir pagar essa conta em dia aumenta. Então, tem que começar a perceber isso. E o passivo não circulante tem dois grupos. O exigível a longo prazo, que ainda é uma obrigação para pagar mais um tempo longo, e o patrimônio líquido, que é capital próprio. Então, a gente vai usar isso para que vocês entendam os indicadores financeiros. Indicadores de liquidez, solvência, atividade e lucratividade. Então, o primeiro ponto para nós de parada é esse. Quem, porventura, tiver algum problema de entendimento sobre ativo, passivo e DRE, tem que tentar resgatar isso para entender bem. Se for uma questão basicamente de memória, aí eu esqueci o que significa, e se você lê, você consegue lembrar e resolver as questões, beleza, a gente toca o barco para frente. Se for uma questão mais grave, eu preciso, isso for uma coisa mais generalizada, vou precisar parar um pouco com vocês e tirar um pedaço de uma aula para explicar isso de novo. Porque não dá para entender indicador sem entender o que significa os demonstrativos contábeis. Essa é a primeira parte. Um pedaço do primeiro bimestre. Outro pedaço é discutir um pouco as questões dos planejamentos financeiros. Ok? Nesse caso, de curto prazo. Então, a gente vai ver 3 ferramentas para entender o que é, como é que você usa e como é que você analisa. Então, serão, primeira ferramenta, o orçamento de caixa,
que é o planejamento dos valores que a empresa precisa manter na conta caixa para conseguir pagar as contas dela sem ficar inadimplente, mas também não ficar com muito dinheiro em caixa, porque muito dinheiro em caixa não rende nada. Esse é um aspecto. Também entender como é que você discute o demonstrativo do DRE projetado, a gente está planejando as questões financeiras, como é que eu projeto para o ano que vem, por exemplo, vendas, custos, despesas, até chegar no lucro líquido. E se eu chegar à conclusão hoje que a perspectiva de lucro para 2022 é pequena, eu posso tentar fazer alguma coisa desde já, eu posso me programar desde já para tentar modificar um pouco o resultado possível, já que o futuro não chegou ainda. E vou discutir também a ideia com vocês de balanço patrimonial projetado. Então, vocês viram, por enquanto, o balanço patrimonial passado, é uma fotografia do mês passado da empresa, do semestre passado e assim por diante. Só que a gente vai discutir agora também, nessa perspectiva de planejamento financeiro, a ideia de balanço patrimonial projetado. Que a ideia básica é a seguinte: o meu universo ou a minha base de previsão, nesse caso, é vendas. Então, a partir de quanto eu acho que eu vou vender, é que eu vou discutir custos, despesas e lucro. É a partir de quanto eu acho que a empresa vai vender, que eu vou discutir investimentos em ativo, compro uma máquina nova, não compro, o que eu tenho da conta, preciso vender, essas coisas, e previsão de passivo. Então, se eu tenho que investir 1 milhão para vender essa venda que eu espero, como é que o dinheiro vai aparecer na minha empresa? De onde que ele vai vir? 1 milhão vai vir de capital próprio, capital de terceiros. Então, eu vou tentar essa discussão efetiva para que vocês entendam isso, levantem problemas ou perspectivas e coloquem a prática em ação. Então, foco aqui em resolver problemas. Por exemplo, se você imaginar, pessoal, que, vamos pensar assim, se eu disser para você comparar o ativo circulante com o passivo, vocês entendem a ideia, não é? Eu quero saber se o ativo dá conta de pagar o passivo. Essa é uma perspectiva bem fácil de você entender. O ativo circulante é dinheiro ou quase dinheiro, né, caixa, duplicatas e estoques, e o passivo são contas para pagar de curto prazo. Tá? Então, vamos lá. Se eu comparo o ativo com o passivo e noto que eu não tenho condição de pagar as minhas contas do curto prazo, que é um problema, tenho que pensar no que fazer. Então, assim, um indicador me mostrou isso, mas qual é o plano? Qual é o plano de ação para a empresa para ela conseguir pagar as suas contas de curto prazo em dia, mesmo não tendo condições hoje? Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que vender mais estoque, tem que fazer uma promoção. Mas se eu fizer a promoção, eu consigo pagar as contas? Consegue, porque o dinheiro que estava no estoque, investido, vai virar caixa quando você receber. Então, eu posso pegar esse dinheiro e pago as minhas contas. Mas aí vem outro detalhe, mas eu vou dar desconto de quanto? Até que ponto eu posso dar desconto, levando em conta ponto de equilíbrio, margem de contribuição, retorno esperado, e aí vai. Então, a gente vai discutir um problema e vai criar uma linha de resposta ou de proposta, mas não deixando de olhar também os efeitos colaterais que podem existir. Então, eu posso tentar melhorar de um lado e eu posso piorar de outro. Então, a gente vai ter que tentar perceber essas questões, tá? E o nosso papel é justamente esse, entender a empresa como um todo e discutir situações e soluções. A primeira parte é essa. Depois vem, ainda no primeiro bimestre, a ideia de gestão de capital de giro, que é o dinheiro necessário para a empresa bancar as suas operações do dia a dia. Então, pagar fornecedor, pagar salário um dia, financiar a compra de estoques, financiar a venda a prazo, e aí vai.
Então, quanto é meu nível ótimo de capital de giro? E se eu não tenho o suficiente, como é que eu vou levantar? Como é que eu vou levantar, buscar esse dinheiro? Qual é a fonte mais barata que eu posso usar? E vai indo. Aí acaba o primeiro semestre. Acabando o primeiro semestre, a gente vai discutir longo prazo, que é o segundo semestre. Então, como as finanças de longo prazo podem ajudar a empresa? Nesse caso, a gente vai discutir essencialmente a ideia de avaliação de investimentos. Vocês já viram um pouco a ideia de VPL, Payback Time, matemática financeira. A gente vai resgatar essa parte de cálculo para aprofundar a parte da análise. A gente vai discutir alguns índices de investimentos e viabilidade para que vocês possam ter mais elementos para avaliar e depois refinar essa análise. Discutir custos de passivos, como é que você reduz, qual o capital ótimo que a empresa vai manter, qual é a estrutura ótima que ela pode criar em termos de ativos e passivos, como é que você define riscos dos investimentos e riscos dos financiamentos, e mais uma série de questões para o segundo bimestre, para o segundo semestre. E um pouquinho sobre o mercado de ações, tá? Investimentos de longo prazo, com risco bem mais alto. Esse é o nosso panorama geral para finanças ao longo do ano inteiro, tá? Eu preciso que vocês tenham duas bases: a matemática financeira e a contabilidade básica. Quem não lembrar, não tem que me falar para a gente discutir isso depois. Tudo bem? O nosso livro-texto vai ser esse aqui. A capa, depois eu vou mandar para vocês que eu tenho um PDF, é Princípios de Administração Financeira. É o nosso único livro que a gente vai discutir? Não. É o livro mais generalista que a gente vai usar. Mas assim, agora vai de cada um fazer o esforço para aprender mais. Então, para cada capítulo desse, por exemplo, eu mostrei no índice aqui para vocês verem como é que eu quero que vocês trabalhem comigo. Para cada capítulo desse, aqui, dois. Um é uma introdução. Para cada capítulo desse, vocês podem ter como base um outro livro inteiro que trata só sobre esse assunto. Então, existem vários livros, por exemplo, que tratam sobre... Deixa eu ver se está aqui comigo. Você me vendo? Por exemplo, o capítulo 2 trata sobre demonstrações e análise financeira. Existe um outro livro, deixa eu ver o que a tela está pegando. Ó, que trata só sobre isso. Ah, eu quero ler esse livro. Eu mando para você o nome, você vai ler, vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto, que nesse nosso livro, que a gente vai usar como livro-texto, tem, mas quem quiser saber mais, se aprofundar mais, pode. A gente vai fazer um bate-bola. Então, para cada tópico macro que a gente vai discutir no livro do Gitman, que é o nome do autor, Lawrence Gitman, eu vou apresentar para vocês outros livros de autores nacionais que tratam especificamente desse tema. Nesse caso, o Silva, Balanço Patrimonial e Índices Financeiros. Aí vai de cada um saber mais, tá? Saber mais. E vou mandar para vocês uma apostila de um curso que eu fiz. Isso, assim, é bem extra mesmo, da FGV, que trata sobre avaliação de desempenho. Como que você pode avaliar o desempenho de uma empresa em termos financeiros? Isso eu não vou cobrar, só para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema, tá? Assim, nada muito contundente nesse aspecto. Tá bem? Vamos lá, vou só pegar um livro aqui. Tudo bem até aqui, gente? Alguma perguntinha? Muito bem. Vou pegar um data show agora para a gente trabalhar no PowerPoint um pedaço, tá? Depois a gente já volta para o livro.
Eu esqueci de abrir, mas eu abro já. Também tem um material que eu fiz para vocês só sobre índices, que é matemática. Estão vendo, não? Então aqui, ó. O que vocês precisam saber dessa primeira parte da perspectiva de análise de balanço? Precisam saber que eu vou criar em vocês algumas competências. Primeiro, uma compreensão da situação da empresa com base no que vocês já sabem de informações. Uma apreensão da realidade, dos resultados que vocês têm com os indicadores, ferramentas e fórmulas. Desculpe, para que vocês façam um raciocínio lógico disso e, a partir disso, resolvam problemas. Desculpe. Bom, mas quem que vai usar isso efetivamente? Nós temos alguns tipos de usuários dessa nossa análise que vão usar bastante essas questões. Então, quem são eles, essencialmente? Vamos tentar entender um por um aqui, para que vocês saibam por que é que vocês estudam isso. Eu não quero que ninguém aprenda nada por aprender nessa parte de análise, especialmente sem saber como é que você usa. Então, assim, ó, de novo, o foco da nossa análise, que tem como base a contabilidade de balanço e os índices, é tomar decisão dentro da empresa e fora. Quem está dentro são os gestores. Então, assim, os gestores vão ter informações sobre: consigo pagar as minhas contas ou não consigo? Tenho muitas dívidas ou não tenho? Tenho uma perspectiva de solvência baixa? Os meus prazos de venda, de estoque, de pagamentos não estão adequados? E por conta desses problemas todos, o meu lucro diminuiu. Ou as minhas margens de lucro estão pequenas. Então, quem é o gestor tem que fazer o quê? O gestor precisa olhar para cada informação que você tem em cada índice para fazer o quê? Para propor soluções, caso esse índice reflita um problema. E, ou para manter um ponto bom, caso o índice mantenha ou indique que a empresa tem pontos positivos. Isso é uma gestão interna. Todos os outros fazem uma gestão externa. Então, assim, o que um investidor pode estar preocupado ou interessado em saber informações sobre a minha empresa? Bom, o que o investidor faz? Ele investe. Ele pega o dinheiro dele e vai comprar, por exemplo, se for uma empresa SA, pedaços de empresas SA. Posso comprar uma ação da Petrobras, Banco do Brasil, Gerdau, e aí vai, Natura e várias outras empresas SA. Então, eu quero saber o seguinte: já que eu vou colocar o meu dinheiro nessa empresa e não quero perder o que eu aplico, tem que pensar se a empresa está bem. Tem que avaliar os fundamentos da empresa, para discutir se ela está devendo muito, está devendo pouco, se as vendas são crescentes, se é uma empresa solvente, e assim vai. Porque se eu descobrir ou constatar que a empresa não é boa para investir, eu não vou investir ali. Porque quem investe não quer correr risco muito alto, ou risco desnecessário. Não está bem? Então não vou investir ali. Mas assim, se eu tenho, não está bem, mas tenho perspectivas boas, vou lá e compro. Então depende das suas perspectivas, que eu vou mostrar para o investidor via demonstrativos contábeis. Por esse motivo que toda empresa SA de capital aberto, que vende ações na Bolsa, todas precisam, por lei, publicar o seu balanço patrimonial no site dela, lá na seção RI, Relação com o Investidor. Então, tem que estar tudo ali. Análises, dados qualitativos e dados quantitativos, para que eu possa, como investidor, discutir se vale a pena ou não vale a pena. A mesma coisa banco.
O que o banco pode querer saber sobre a minha empresa? Banco, e junto com o banco também, fornecedores, que não está ali, mas é um outro ponto interessante. O que um banco pode querer saber sobre a minha empresa? Alguém se arrisca? Capacidade de pagamento? Se eu consigo pagar as minhas contas ou não, porque o banco não empresta para quem não pode comprar, e quem vende a próxima também não vai vender para quem não pode pagar. Então, ele vai se precaver. O governo vai começar a avaliar, por exemplo, nível de pagamento dos impostos. Então, assim, para o porte da minha empresa, faturamento, número de pessoas trabalhando, eu pago um imposto adequado ou não? Sonego alguma coisa ou pago tudo em dia? Então, eu vou criando indícios. E vários outros tipos de interessados que podem avaliar se a empresa vai bem ou vai mal, levando em conta os demonstrativos contábeis. Ok? Bom, vamos chegar a um contexto um pouco mais prático do que é um diagnóstico de uma empresa na perspectiva da análise financeira. Então, o que vocês têm que saber efetivamente? Primeiro ponto, essa análise por meio dos indicadores possibilitam a empresa ou gestor, financeiro ou não financeiro, fazer um diagnóstico sobre a saúde financeira da empresa. Aqui é sobre a solvência, né? Então, a empresa tem condição atual e futura de arcar com os seus compromissos? Eu pergunto. Se sim, como é que eu mantenho capacidade viva? E se não consegue pagar, o como quem concede empréstimo para ela pode se precaver para não perder dinheiro, ou, em casos mais extremos, não empresta mais. Então, eu faço um diagnóstico, tá? Esse diagnóstico bem feito, sobre como é que a empresa está, como é que não está, quais são os seus problemas, possíveis soluções, reduz qualquer tipo de problema, grandes incertezas ou desconfiança se a empresa vai bem ou vai mal. Então, se todo mundo acha que você vai mal, ninguém vai querer comprar a sua empresa ou investir em você, porque se vai mal e é um dilema de todo mundo diz a mesma coisa, que deve ter algum fundo de verdade. Então, tem que pensar nisso. O que é uma visão holística do negócio? Uma visão de todo, tá? E outra coisa que a gente tem que pensar sempre, e você tem que pensar sempre também, a administração financeira não é a área mais importante da empresa. Ela pode ser a que traz uma resposta mais rápido do dinheiro ou não dinheiro da empresa, mas dizer que é a parte mais importante e você não precisa ter uma visão de todo seria um engano, tá? A visão estratégica da empresa na perspectiva financeira, que é discutir oportunidades e riscos para alguns tipos de investimentos, o que você tem, o que você não tem, e para definir financiamentos que a empresa pode bancar para investir nos ativos e gerar dinheiro para o negócio, criar valor para o negócio. E depois, entender o dia a dia do negócio. Então, a gente vai começar a discutir questões, por exemplo, como essa. Quem é pessoa física pagou IPTU. Jurídica também pagou. Mas em Maringá pagou IPTU. Quem se lembra, existia três possibilidades de pagamento. Janeiro com desconto de 10%, fevereiro com 7%, e quem não pagar nem em um mês nem no outro vai pagar mês a mês ao longo dos 12 meses. Como é que eu decido? Como a empresa define, ou cada um de nós define em perspectivas como essa, qual é o melhor caminho? O melhor caminho para esses detalhes, quais são? Né? Quais são? De novo, eu tenho que ter uma base financeira sólida. E depois o feijão com arroz. Então, digamos que eu não consigo, eu tenho uma empresa que trabalha com roupa. Então, trabalha por coleções. Coleção primavera, verão, outono e inverno. Digamos que estivéssemos no inverno
E numa estação antes eu comprei muito estoque de inverno. Por algum motivo, ou porque estava fora de moda, ou porque não fez inverno, por algum motivo ninguém comprou muita roupa de inverno. E aí eu faço o quê? Como é que eu vou indicar esse problema nos índices? Olha, a liquidez seca piorou, porque a empresa não consegue pagar as contas sem vender o estoque, que não consegue vender estoque por incapacidades ou problemas. Então, eu tenho que fazer o quê? Então, qual seria o nível de desconto que eu daria para vender rápido, conseguir pagar parte do que eu devo? Outra parte vai vir de onde? Né? Então, tenho que discutir, tá? E aqui, antes de fazer um exemplo, e discutir que a gente vive por decisões. Então, nós trabalhamos por decisões, que, a grosso modo, tem a ver com os demonstrativos contábeis, como vocês estão vendo aqui no cantinho da tela. Eu tenho passivo ou ativo, investimento, financiamento. Ok? Os ativos geram gastos operacionais. E os passivos têm a ver com lucro e capital próprio. Opa, desculpa. Então, eu tenho que perceber que a empresa vive em constante decisão. Onde você vai investir e onde você vai financiar. E a partir disso, eu discuto uma relação de maturidade dos ativos e dos passivos. O que significa isso? Quando você faz uma conta num passivo, ele vai vencer. Os passivos, tirando o capital próprio, têm prazo para serem pagos. Mas, por algum motivo, esse prazo está chegando para fazer um pagamento, não tem condição. E o dinheiro que estava em ativo virar lucro, tem um tempo. Então, eu tenho que esperar para ver se esse lucro vai ser disponibilizado para as pessoas. Pela empresa tal, sim. E vai por quê? Como é que eu aproveito isso? Tá? E aqui, uma ideia, deixa eu pegar um outro balanço para a gente discutir, é uma ideia sobre, não está aqui, uma ideia sobre custos. Né? Então, assim, qual é o objetivo principal que a empresa tem? Gerar retorno para os investimentos. Então, o dinheiro aplicado na empresa, pela compra de ações, em tese, em garantir que ele vai ter o dinheiro adequado para aquele tipo de investimento. Senão, não compensa investir em empresa SA. Mas eu quero fazer um teste com vocês aqui, ó. A gente volta aqui para pensar nessas análises. Aqui é definido aqui. Esse é um balanço patrimonial. Se eu tivesse pago para vocês um valor para que vocês fizessem uma avaliação disso, esse balanço, essa empresa vai bem ou vai mal? Essa porcentagem aqui que eu calculei é um cálculo comparativo com o valor da conta com o valor total do ativo, que é meu 100%. Olhando os ativos, primeiro, dos anos 1, 2 e 3, e as suas perspectivas de análise, é uma boa empresa ou não? Tem alguns problemas ou não tem? O que é que vocês poderiam falar do ativo dessa empresa? Por exemplo, eu posso olhar que a principal conta do ativo circulante qual é? Estoques. Representa 26% do total. Passa para 35%, depois cai para 29% um pouquinho. Esse aumento de estoque, queda, é sazonal? Eu posso dizer que é comum empresas de alguns ramos terem um comportamento sazonal? Posso. Muito embora algumas pessoas não acabam nunca. Mas é uma possibilidade. Agora, ter um nível alto de estoque é bom ou ruim? Será?
Depende, né? Então, depende. O nível alto de estoque garante que você consegue trabalhar uma perspectiva de retorno. Então, assim, se eu imaginar que o estoque está aqui e está sendo vendido, esse aumento aqui é bom. Sou uma fábrica de chocolates. Chocolates. Aí, está chegando a Páscoa. O que eu tenho que fazer? Aumentar a produção e fazer estoques. Então, nesse caso, esse aumento de estoque foi bom, porque veio de uma demanda reprimida da empresa. Quanto que é ruim? Quando o seu estoque aumenta e eu não vejo, por exemplo, venda aumentando. A venda aumentou 900 para 1.400.000, depois para 2 milhões. Então, houve sim um aumento. A gente pegar o balanço de novo. Então, aumentaram as vendas. Esse estoque, então, a mais é um efeito positivo para ela. Depois a gente tem, lá nas contas do ativo não circulante, uma preocupação minha que é a seguinte, são essas duas contas aqui, ó, investimentos imobilizados. Nesse caso, você tem uma forçação para investimentos, menos em quem? Menos nos outros grupos. Então, aqui inverteu, ó. Ela é a maior parte em investimentos, mas muito equilibrado, quase igual, e houve um distanciamento. Então, a empresa reduziu o imobilizado, vendeu uma máquina, por exemplo, e aumentou em RLP. Você pensou alguma coisa? Não sei, tem que discutir com a empresa. A mesma coisa é olhar para o passivo. O passivo também tem três grupos. Passivo circulante e longo prazo. O que eu vou olhar no passivo? Eu vou olhar o capital próprio. Porque se eu tenho 37 e quase 40 no último ano é capital de terceiros, 55, outra parte é capital próprio. Aqui eu tenho de capital próprio 40,5. Então, mais ou menos 60% é capital de terceiros, né? 49 e 11. Por que eu sei disso? Porque a soma desses três tem que dar 100%. Então, ela ficou um pouquinho menos endividada. Também posso olhar as contas a pagar com financiamentos. Então, a empresa teve um aumento dos recursos aqui, mas capital próprio no longo prazo garante um pouco mais de segurança para essa empresa. Tá ok? Então, eu tenho um primeiro panorama. Depois a gente vai discutir um pouco mais de frequência, de intensidade, a análise. Qual é a minha pergunta aqui, em linhas gerais? Essa empresa é boa ou ruim? Se você tivesse que pensar por 3 minutos, olhando o balanço patrimonial que vocês já viram e olhando o DRE, quais são 3 pontos positivos ou 3 pontos negativos que essa empresa tem? Ok? Você habilita? Olhando o DRE, um ponto que pode ser, a venda aumentou, 900, 1.400.000, 2 milhões. Outro ponto positivo é que o custo diminuiu do balanço da mercadoria vendida, CPV. Era 70% quase, tanto que você vendeu 70% coisas não tão boas, né, custos, e a sobra é lucro. Então, 30% aqui é lucro, quase.
Ao longo do tempo, a empresa melhorou a eficiência dela. Ela gastou menos proporcionalmente. Eu tenho que calcular os indicadores aqui. Mesmo assim, eu consigo pagar, então vai ser um pagamento positivo. Perceberam? Vamos lá, mais um pedacinho. Eu vou voltar para os índices. Bom, o que vocês vão fazer agora nesse primeiro bimestre? Vou calcular índices. A gente vai discutir essas famílias de indicadores aí. Vertical horizontal, vertical é em pé, proporção das contas, horizontal é desempenho das contas. Depois tem indicadores de liquidez, que medem se eu consigo pagar as minhas contas ou não. Indicadores de endividamento, para ver o quanto a empresa deve. Indicadores de rentabilidade e lucratividade, o quanto a empresa ganha e rentabilidade dos investimentos, e quanto é o lucro em relação às vendas. E as atividades são os P's, o ciclo operacional e o ciclo de caixa. Começa com a produção dos estoques, depois com os outros itens importantes para o negócio. Tá? E aqui os P's, PME, PMR e PMP. Tá? Aqui tem uma primeira parte, pessoal, que é revisão, então não precisa ler. Foi direto no capítulo 2. Também é um pouco de revisão. Mas, ó, aqui eu vou pular porque a gente não vai ver de novo ativo passivo nem balanço. Vamos trabalhar com os índices. Bom, qual é o padrão de análise? Então, existem 4 funções básicas. Escolher os indicadores, comparar o que você encontrou o resultado com outros resultados, fazer algum tipo de diagnóstico e propor soluções, que é a decisão em si. Para isso, a gente vai trabalhar com 3 coisas, ou 2 coisas, menos. Análise de tendências, ou série temporal. Então, pegar lá um valor e ver quanto você tem de comprimento. Temporal é do tempo. Depois, o corte transversal, tem a ver com a comparação de você, né, dos seus dados, com dados no mesmo padrão de outra empresa, para ver quem que é melhor. Disso aqui, gente, de cada análise por detalhes, sai um relatório, um último checklist, para ver o quanto vocês conseguem perceber essas questões. O primeiro ponto é a rentabilidade dos sócios. Então, assim, os sócios que investiram dinheiro lá dentro, vai ter o seu dinheiro recuperado? Né? Qual que é o valor que você vai investir? Como é que você consegue, em uma perspectiva otimizada, reduzir o quanto você vai investir em investimento? Tá? Para gestor, tem que pensar em como é que eu vou equilibrar os balanços, para onde verificaremos, aumentar crédito, verificar possibilidade de se dar empréstimos, pagar impostos, e no fim das contas, qual é a ideia? Discutir se a empresa, através de vendas, margens de lucro, entrega a rentabilidade que você espera. Tá? Do contrário, é uma aliança que não tem muito fundamento. Vertical, vocês já viram, que é a ideia de calcular, né, coluna por coluna, e a partir daí avaliar, como fizemos aqui, só que não fiz a conta ainda, para ver o quanto a empresa consegue lembrar, entender e dizer, olha, errei, tem que corrigir assim, assim, assim.
Deixa eu ver aqui. O professor está cansado, né? Não. Estou um pouco, mas dá para tocar. Tomei muito uísque à tarde. Tudo bem a vertical em termos de análise? Ó, vamos fazer um exemplo aqui da vertical. Vertical é o todo. Então, eu vou comparar de um balanço patrimonial o ano 1, o ano 2 e quantos mais tiver. Aqui é a proporção. Pensa que o total do ativo é minha pizza. Concordam? E cada pedaço desse ativo é uma fatia dessa pizza. Eu preciso entender, então, qual é a relação percentual de cada pedaço desse do ativo total. Primeira parte, que é a conta. A parte 2, qual é? Discutir se esse pedaço ou essa estrutura do ativo, no caso, a divisão que a empresa fez entre os grupos circulante, longo prazo e permanente, que hoje é o ativo não circulante, foi adequado para a empresa. Vamos pensar num exemplo aqui, só vou voltar um pouquinho para nós. Nessa ideia de estrutura do ativo. Há um tempo atrás, pessoal, os grandes bancos, isso década de 2000, começo dos anos 2000, eles tinham os imóveis sede, eram deles, dos bancos. Hoje em dia não faz mais sentido isso. O que os bancos fizeram? Eles venderam os seus imóveis que eles ocupavam. Então, o dinheiro que estava aplicado lá em imóvel, eu posso aplicar em outra coisa. Eu posso aplicar em algum tipo de investimento. Eu posso emprestar mais dinheiro para as pessoas, que o banco ganha muito mais dinheiro com empréstimos do que com o imóvel próprio. Ah, mas eu perdi minha sede? Não. Os bancos fizeram contratos de aluguéis de longo prazo com a pessoa que comprou o imóvel. Ao invés de ter uma agência ali sempre física para ele, os bancos alugavam as agências. E esse movimento é antes dos bancos digitais, que hoje em dia nem agência tem, em termos físicos. Mas qual é a ideia? Eu avalio a estrutura que o ativo da empresa tem, para você saber, em termos proporcionais, se aquele investimento que está posto ali é bom para o seu negócio ou não. Se não, como é que você resolve? Se sim, como é que você mantém? Tá? Então, esse é o panorama geral de investimentos. Quando você avalia o panorama de financiamentos, que está aqui embaixo, ó, está aqui embaixo, eu vou discutir duas perspectivas, sim, ainda de modo mais geral. A gente vai ter que aprofundar para ver cada caso. Mas quais são as perspectivas mais simples? Primeira, se eu devo muito ou se eu devo pouco. Dever muito ou pouco tem a ver com a estrutura que eu montei de passivos. Então, assim, o que é dever muito? É você usar muito passivos circulantes de longo prazo, que é o que a empresa deve. E você usar pouco capital próprio. Então, a empresa fica muito endividada. Ah, mas qual é o aspecto ruim de ser muito endividada? Muito mais caro são os juros. Eu posso perder dinheiro numa discussão por conta de um juro que está alto demais, porque esse exemplo da tela de vocês é um exemplo, não é um caso concreto. E o nosso objetivo também não é ficar só nos exemplos, mas também discutir análises de casos concretos. Tá? Outro ponto que cada um pode olhar dos passivos, na parte de baixo aqui, ó, é o prazo para pagamento, para que ninguém pague atrasado. Então, eu tenho duas janelas de pagamento, né? Que eu vou avaliar qual é a mais fácil para você. Eu tenho pagamentos que precisam ser feitos no curto prazo e pagamentos que têm que ser feitos no longo prazo. E como é que eu escolho a relação ótima entre curto e longo prazo? Tem a ver com custo e com risco.
Ah, mas eu vou concentrar as minhas contas todas no curto prazo, que é o que a empresa fez. Estava 47 contra 15, aí inverteu, 49 contra 14, e se manteve um pouco. Então, de todo o dinheiro que a empresa usou nos ativos, quase 50% veio das contas do passivo circulante. Que é um problema, eu posso perder capital de giro, não conseguir pagar as minhas contas em dia. Tá? Depois eu vou olhando conta por conta para ver se há algum problema. Do ativo e do passivo. Tá? Depois eu vou olhar perspectivas do DRE. Vamos separar duas ou três grandes contas que têm resultados possíveis importantes. A relação do lucro e das vendas. Operacional e não operacional. Tá? O que a gente pode ver das vendas aqui? Primeiro, eu posso ver que a venda aumentou, né? Ó, 900 para 1.400.000 para 240. Então, o anúncio houve. Tá? E aqui são as contas de cada uma delas. E aí eu tenho que saber para cada conta, para cada nome de conta dessa, o que você faz, né? Resolver esses problemas todos. Não fica uma coisa muito vaga. Que é levantar o problema, mas não indicar uma solução. Isso não faz muito sentido para ninguém. Bom, antes de pensar na análise horizontal, vamos tentar estabelecer um caso concreto aqui, de uma empresa com problema. Em termos, pensem comigo, em termos financeiros, por que a Ford vai sair do Brasil? Voltar. Em termos financeiros, O custo de produção era muito caro, professor, dos modelos? então, na realidade, são duas coisas, e essa é uma. Na realidade, quando você pensa, eu vou só completar, em vez de pensar em custo, pensar em margem. As margens da empresa com carros que não são caminhonetas é mais baixa e está se achatando com o tempo, por uma série de razões. Então, qual é a perspectiva para a Ford? Ou a pergunta, assim, não estou lá para saber. Até quanto a empresa consegue fazer algum tipo de investimento para discutir essas questões? Até quanto? Tá? Outro exemplo, quando você pensa lá na ideia de custo. Peguei a análise vertical do balanço, calculei os custos na proporção e descobri que a proporção do custo que eu tenho está muito alta. Que proporção de custo? Do dinheiro que a empresa vendeu, quanto ela gastou com custo? Nesse nosso balanço aqui, pessoal, com o dinheiro das vendas do primeiro ano, 69,5% é custo. Então, toda a diferença aqui, para o 100 do 69, é um problema, porque está muito alta. Ah, mas houve uma redução para 52%? Houve, caiu para 52%. Então, assim, é um ponto positivo? Sim, mas como é que eu consigo reduzir custos da mercadoria vendida? Um pouco vai sempre ter, ó, porque ele é uma porcentagem disso tudo. Mas como é que você vai tomar a decisão com base nisso? Em qual critério você vai lançar para decidir se isso é bom ou se é ruim? Em qual critério você vai usar? Vai ficar muito claro ou muito escuro? Então, tem que pensar nessas questões todas aí. Mas isso aqui é uma primeira impressão disso tudo. Então, análise, tá? Agora, o que é uma análise horizontal? Se eu pego aqui ó, um balanço e comparo 921 com 1.476.000, eu sei que esse está maior. Esse é maior que isso. Eu estou perguntando quanto maior é. Quanto? Senão não compensa saber. E a partir dessa perspectiva,
você começa a discutir saídas para o negócio, levando em conta o que ele quer mudar lá dentro. Tá? A horizontal é mais fácil, porque eu quero comparar uma empresa com ela mesma ao longo do tempo. Tá? Para ver como é que funciona. Depois, eu posso pensar em discutir assim, ó, depois que você vê se aumentou ou diminuiu para cada conta, tem que fazer uma avaliação individual. Então, para a conta caixa, é bom que a conta caixa tenha passado de 27.640 para 44 mil? Né? Qual que é a explicação? Você tem que saber também. Então, assim, aqui eu tenho dois estágios. Primeiro, você saber que aumentou. Aqui a conta caixa era 26, depois foi para 44. Depois que eu para 21 de novo. Então, por que que houve um pico, né? Um pico aqui no meio de um financiamento, de um outro detalhe? Por que que teve esse pico? Né? Por quê? É bom ou ruim? Então, minha conta caixa aumentando, assim. É bom ou ruim? Aí vem a análise. É bom manter dinheiro em caixa? Ah, é bom manter segurança. Mas dinheiro em caixa rende alguma coisa? Não. Então, o que que você manter mais folga financeira na conta caixa? Você vai concentrar o que você investiu nessas contas para depois passar muito mais facilmente para outro banco, fornecedor e assim por diante. Tá? Então, você vai olhar essa perspectiva de ativo, passivo e DRE. Se é crescimento ou decrescimento de cada conta. Para resolver isso, a calculadora 12C vale. Dá para calcular muito bem calculadinho, até mais do que você precisa resolver aí. Bom, outra coisa é entender um detalhezinho aqui, é entender um pouco de como é que você avalia o processo como um todo, que é a análise que a gente vai trabalhar. Então, eu vou escolher os indicadores que eu vou calcular. Às vezes, não precisa calcular todos de uma vez só. Então, se eu sou um banco, eu vou querer que você avalie índices de rentabilidade e de atividade. Máximo solvência. Você não precisa gastar toda a energia para fazer uma coisa que não te afeta muito. Vou comparar com índices padrão, vou pegar as minhas contas e comparar com os mesmos índices de outras empresas do mesmo ramo, e depois tomar decisões. Permaneço como está, não está, dinheiro está adequado para a receita, não está, e aí vai. Como é que eu faço a minha avaliação? Em dois momentos. Um momento de série temporal, ao longo do tempo, meu endividamento aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou por quê? Ah, porque não teve cuidado adequado, tá. O que é corte transversal? Você comparar com empresas do mesmo ramo que a sua. Então, primeiro uma comparação da primeira etapa, que é o tempo. Então, ao longo do tempo, esse índice melhorou, piorou. E depois uma perspectiva de corte transversal em termos de análise. Então, eu não vou levar em conta, por enquanto, o tempo, mas as perspectivas que o negócio tem dessa análise. E faço dois tipos de avaliações e posso comparar com dois tipos de conta. Tá? Que é série temporal e corte transversal. A gente vai chegar num exemplo logo, mas é fácil que você entenda. Acho que a gente já viu, que é o cálculo em si, vamos tentar pegar um indicador aqui. Que são os cálculos dos quocientes, que é uma divisão, uma proporção. Então, eu vou calcular proporções de ativo, passivo e DRE, respeitando os valores de cada pedaço, né, desse investimento. Seguindo aqui, vamos começar com a liquidez, indicadores de liquidez. A primeira pergunta é a seguinte: o que significa indicadores de liquidez, especialmente para investimentos e nessa análise aí?
É um processo muito simples. Liquidez significa, aqui em cima está dizendo, ó, se eu consigo ou não consigo pagar as minhas contas. E a resposta é bem simples. Ela pode ter uma variação sim ou não, duas. E do sim com ou sem folga. Então, você consegue pagar as suas contas com folga? Paga e sobra alguma coisa? Você consegue pagar as suas contas, mas não sobra nada, então uma folga igual a zero? Nada. Todo o dinheiro que está ali é para você pagar a conta? Ou você não consegue pagar suas contas todas, paga só um pedaço? Isso é distinção. Isso é cálculo de indicadores. Pensar se isso tudo é um aspecto de condição de pagamento ou não. E se você achar que não consegue pagar as contas, se você constatar, como é que eu vou fazer pagar? Qual é a perspectiva das pessoas agirem isso aí? Tá? Bom, liquidez então mede capacidade de pagamento. Mas existem vários tipos de recursos e vários tipos de contas. Porque, vamos pensar no lado mais empírico primeiro, lado prático. Como é que você define se uma empresa consegue pagar suas contas dela de curto prazo ou não? Bem simples, eu pego o dinheiro que eu tenho ali, aplicado ou não, no ativo circulante, e comparo com os recursos também de igual prazo, que é o passivo circulante. O que vocês esperam, de modo geral? Nós esperamos que as contas do ativo circulante superam as contas de passivo circulante. Neste caso, eu indicaria o quê? Se fosse maior, consegue pagar as contas e sobra alguma coisa. Se fossem iguais, que não pagariam as contas. E se não fossem diferentes, eu posso não pagar, não receber. Mas aqui é liquidez. Como existem vários tipos de recursos, eu posso usar vários tipos de variáveis para a fórmula. Aqui eu usei o ativo circulante sobre o passivo circulante. Ou seja, o dinheiro disponível no ativo circulante consegue pagar as contas do passivo circulante? Sim ou não? Com ou sem folga. Tá? Quem calcula bastante liquidez pode perceber que é uma relação de tentar descobrir o ativo circulante para frente, né, no futuro, ou passivo também para frente, e tentar discutir aqui outros tipos de informações, gente. Tá? Bom, mas vamos lá. Por que eu tenho que me preocupar com o ativo circulante e passivo circulante? Vamos notar uma coisa para vocês não esquecerem de um ponto importante. O que normalmente tem dentro do ativo circulante? Estoques, duplicatas a receber e financiamento. Outra perspectiva, uma discussão sobre um processo um pouco mais acadêmico, que é uma liquidez também. E qual é a ideia? Uma discussão sobre negócios. Se o negócio vai bem, consegue encaixar isso ou não. O que vocês esperam disso tudo aí? Primeiro, a gente espera, como um possível ponto de melhoria, é fazer uma verificação nas partes soltas. Nesse caso, especificamente, os ativos. Tirar e colocar de novo. Tirar e colocar de novo. Para que você entenda que o estoque pode estar super avaliado e ninguém quer comprar. Não dá para você pensar em não ter sincronia entre receber e pagar. Posso ter uma visão pessimista do estoque, então eu tenho um estoque que eu paguei de 50, mas hoje vale 10.
Se eu já vender por 40, ninguém vai comprar. Então, eu tenho que perceber as nuances que cada parte tem nessa perspectiva. A primeira parte é essa parte prática. Como é que você, na prática, resolve indicadores? Só liquidez que é para fazer. O que é a visão pessimista do estoque? E o que é não sincronizar recebimento e pagamento? Vamos primeiro pelo último. O que é sincronizar? É você garantir que o dinheiro vai chegar na empresa A e logo vai ser mandado para a empresa B. Levando em conta máscara e tudo mais. Para você saber isso melhor. Mas, ó, o estoque pode estar superavaliado? Pode. Eu esperava vender por ele 100, mas eu vou conseguir vender por 50. Tem que verificar problemas? Sim, mas toca normalmente. Então, assim, eu espero que seja um sincronismo em que sentido? Que você consiga receber e, com esse dinheiro, pagar suas contas. Não ficar financiando para pagar financiamentos. Não, esse ciclo não acaba. E visão pessimista, qual é do estoque? Eu fiz uma fábrica, dividi o estoque e não consegui efetivamente entregar em dia tudo que você pediu, né? Que é essa preocupação que você tem que ter com itens do ativo circulante. Bom, mais uma coisa é você pensar na liquidez seca, que é outro exemplo de uma liquidez que mede se eu consigo pagar as minhas contas ou não. Só que aqui é uma coisa mais fácil de entender. Eu pego o ativo circulante e tiro o estoque fora, para ver o que sobra. O que você espera? Que o dinheiro que sobra aqui, ó, eu consiga usar para pagar as minhas contas. Porque se não usar, tem que conversar de novo para que haja um outro, né, navegante para trazer a pessoa aqui. Do contrário, não ia ter como fazer isso. Liquidez. Bom, temos já a qualidade, aqui não precisa ver. Liquidez. Então, o que um indicador de liquidez mede? Pago ou não pago as minhas contas? Liquidez seca, preciso vender ou não vender o estoque? Então, essas são as questões que tem que levar em conta para fazer essa boa distinção. Normalmente, as empresas precisam contar com o estoque para pagar as contas, senão não consegue pagar as contas em dia. Então, tem que perceber até que ponto essa ideia é boa ou ruim para o negócio. Tá? Por enquanto, o que é um ativo líquido? É o ativo circulante menos os estoques. Qual é a perspectiva? Descobrir se a empresa ainda que não tenha comprado os estoques, ainda consiga entrar na fila para imunizar. Tá? Em geral, eu preciso vender o estoque para pagar as contas e comprar uma nova coleção de inverno. Verão, caso de uma loja de roupas. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa. O que eu espero? Espero com uma relação melhor com outros temas, a empresa consiga trazer mais gente. Mas, ao contrário, não. Como é que eu acho a liquidez seca? Pego o ativo circulante total menos o passivo circulante total e faço menos o balanço. Aqui eu tenho que pensar que a liquidez seca mede se eu consigo ou não consigo pagar as minhas contas. Mas e os outros índices de liquidez não tem mais? Tem. Liquidez imediata, a ideia é a mesma, que é não conseguir pagar as contas. Fórmulas. E algumas questões iniciais. Então, o ativo vai se ocupar de algumas situações. Primeiro, ele vai se animar com a liquidez, você vai ver, né?
e outras questões aí dos ativos. Que liquidez geralmente? Liquidez geralmente, não vou pegar uma conta só, mas várias. Para você conseguir fazer uma comparação de empresas do mesmo ramo, mas que porventura não tenham tamanho diferente. Então, proporção por meio de índice, ele resolve um pouco essa situação, ele vai trazer um indicador mais geral para vocês, que é muito mais interessante a princípio. Tá? Isso aqui são fórmulas de liquidez. Tudo bem? Liquidez geral. Que liquidez geral média agora? A fórmula está aqui, ó. Liquidez geral média, eu consigo pagar as minhas contas de curto e longo prazo. Como é que eu sei que é geral aqui, se não tivesse o nome? Eu vou levar em conta o passivo circulante e longo prazo, que são contas de curto prazo e contas de longo prazo. E aqui em cima, quem tem? Ativo circulante e RLP. Então, são contas que eu preciso pagar num prazo menor que um ano, que eu posso usar recursos de curto e longo prazo. Ô, professor, Oi, só uma dúvida. Você não tá mostrando slide, não, né? quer que eu mostre por enquanto? Estou falando por enquanto, mas posso mostrar rapidinho. Só pra ter certeza que não tá É porque aparecendo. eu estou no livro, eu estou seguindo, eu estou usando o capítulo 2 do livro, ó, Não, tudo bem. tá? Mas eu vou mostrar já já. Então, quem depois quiser ler em casa, estou aqui, ó, 2. Só um detalhe, o 2.1 é uma revisão da contabilidade básica. Quem achar que esqueceu, tá para ler. O 2.2 para frente são índices. E o 2.7, índices de empresas de mercado de capitais. Tá? Vou voltar aqui para a gente concluir essa parte. Deixa eu colocar aqui no slide. Tá vendo agora a liquidez? Sim. Ó, Sim. então, só para retomar essa parte. Liquidez, consigo pagar as contas ou não? Daqui a pouco eu mando isso para vocês. Aqui não tem a ver com ser ou não lucrativa. Eu não estou medindo lucro, mas se eu consigo ou não consigo pagar as minhas contas. São coisas diferentes. Tá? São vários tipos de liquidez. A corrente, que eu vou comparar recursos de curto prazo com contas de curto prazo. Nem tudo que está aqui é dinheiro, porque tem caixa, que é dinheiro, duplicatas, estoques, que ainda não são dinheiro. São investimentos em ativo. Vou comparar isso com o quê? Vou comparar com o passivo circulante. Então, a grande pergunta é a seguinte: será que meus recursos de curto prazo, neste caso, dinheiro ou quase dinheiro, dão conta de pagar as contas de curto prazo? Como é uma divisão, eu tenho 3 resultados possíveis, não é? Essa divisão pode ser maior que 1, menor que 1 ou igual a 1. Se eu dividisse lá ativo circulante, que era 10, passivo circulante, que era 5, meu índice estava maior que 1, consigo pagar as contas, menor que um número de 2, para você explicar o que significa esse 2. Bom, consigo pagar? Sim. Mas em qual proporção? A empresa com índice de 2 tem 2 vezes mais dinheiro, ou que vai virar dinheiro do que conta para pagar. Então, consegue pagar e ainda tem uma folga para uma eventualidade, ela consegue ainda assim pagar, arcar com seus compromissos. Então, primeiro, liquidez corrente. Uma pergunta que vocês podem fazer é o seguinte: mas por que tem tanto índice diferente? Porque eu tenho recursos diferentes. Então, aqui eu estou colocando o ativo circulante só, o pessoal do escritório, mas se eu pegar um RLP, muda essa perspectiva.
Então, tem que comparar por que mudou, o que mudou, como é que você avalia, como é que você recalcula, como é que coloca o resultado. Então, tudo muda um pouco de perspectiva. Liquidez corrente. Quais são as principais preocupações da liquidez corrente? E me ajudem aí nessa perspectiva. Eu vou voltar para a tela. Uma perspectiva bem importante, qual é? É você pensar que nem tudo no ativo circulante é dinheiro na hora. Então, eu posso ter uma liquidez corrente maior que 1, o que indica que eu consigo pagar as minhas contas, é uma indicação dessa perspectiva, mas, por algum motivo, como nem tudo que está ali é caixa, eu posso não conseguir pagar as contas de curto prazo, de prazo zero, assim, está ali no negócio. Por quê? Porque nem todo ativo circulante é dinheiro. Ah, mas se eu tivesse que pagar uma conta amanhã, se eu tivesse que pagar uma conta amanhã, e não tenho condição de pagar, faço o quê? O que é que vocês poderiam pensar para uma empresa que não consegue pagar as suas contas dela? Como é que ela resolve isso? Alguém se habilita? A empresa não consegue pagar as contas de curto prazo. Como é que a gente pode discutir isso? Bom, se eu não consigo pagar as minhas contas, eu tenho duas situações possíveis, no genérico, primeiro falando. Não consigo pagar porque eu tenho menos dinheiro do que conta. Primeira possibilidade, aumente o seu dinheiro. Se tiver mais volume, ele pode te entregar mais rápido. Tá? E outra perspectiva da liquidez é você imaginar quais são os seus passivos mais onerosos, para você pagar primeiro. Então, assim, já que eu não consigo pagar tudo ao mesmo tempo com a liquidez, porque em parte não é dinheiro ainda, tem que pensar como é que eu vou gerar o dinheiro. Então, assim, a conta vence amanhã, não tem como. Faço o quê? Como é que a empresa pode resolver problemas de folga de pagamentos? Ah, vou financiar a longo prazo, é uma saída? É. Eu pego uma conta para pagar daqui a 3 anos, uso para pagar as contas do dia a dia. Qual que é o ponto ruim disso? Você mistura as coisas, né? Não sabe o que é um e o que é outro. Tá? Isso fica um pouco complicado de você entender. Mas dá para você discutir liquidez corrente, nessa perspectiva aí de não sabendo que você vai vender devagar isso tudo aí. Próximo, nessa análise aqui, é uma liquidez seca, que mede o peso dos estoques. Então, quanto estoque foi levado em conta para atrapalhar os planos da empresa, depois que você entrou. Então, gera um financiamento aqui de curto prazo, para ver o que acontece. Depois, acho que não acontece nada com as outras contas de fornecedores, melhor dizer. Então, assim, se eu tenho uma liquidez seca menor aqui, o que significa? Que eu não consigo pagar as contas sem vender o estoque. Isso é um problema sério? Não, porque eu posso oferecer para ele outro tipo de estoque. Eu não consigo pagar as contas porque eu não consigo pagar as contas de estoque, mas alguém vai conseguir. Tá? E para terminar essa parte, do primeiro grupo, liquidez imediata, que é o quanto eu consigo pagar hoje. Então, por isso temos disponibilidades. E, por fim, liquidez geral, né? Estava dizendo antes, todo mundo ao mesmo tempo para a delegacia. Ativo, circulante longo prazo, passivo, circulante longo prazo. Tá? E o último, o meu CCL. CCL é quase a mesma coisa que a liquidez corrente, mas muda a fórmula. Vai ser dividido, aqui é subtraído. Tem diferença? Tem, que eu posso comparar em empresas de tamanhos diferentes.
Posso inverter um pouco a situação. Quero deixar o último slide, que é esse aqui. Ó. O que é o CCL mesmo? Ativo circulante menos o passivo circulante. Que é o que vai sofrer mais. Né? Nesse caso, quem que é o CCL? Essa parte aqui que está abaixo dessa linha verde. E o CCL negativo? Quando o passivo é maior que o ativo circulante. O que significa? Que o CCL é esse pedacinho aqui, ó. Bem pequenininho, que é o realizável A. Por que isso é ruim? Porque eu mantenho uma estrutura positiva para quem precisar. E aqui é manter o negócio para quem precisar. Então, é uma boa perspectiva dos dois, igual. Qual é o aspecto positivo aí para as empresas? Tentar manter um CCL positivo, para que você consiga pagar as suas contas com tranquilidade. Nesse caso aqui, quem que está financiando o ELP? Um pedacinho do ativo circulante. E o restante, todos os custos. Bom, então, o CCL maior que zero, tem uma folga financeira aqui, e aqui não tem folga nenhuma, porque eu tenho que pagar essa conta de curto prazo, que é o carro, num tempo curto, se for por curto prazo. Tá? Tá quase. E aqui, para terminar, uma análise sobre a avaliação de rentabilidade e retorno. Eu vou aumentar. Bom, quando eu penso em ativo, eu posso escalonar o ativo com dois critérios: prazo e possibilidade de ganhar. Como é que você vai investir o seu ativo? Tentar ganhar dinheiro. Eu posso pensar em colocar primeiro as contas do ativo menos líquidas, que é mais complicado para você transformar em dinheiro. Ou que tem que vender o estoque, receber e assim por diante. E depois tem o passivo. E dois aqui, sem mais. Mais o capital próprio. Como é que você organiza isso? As contas mais acima do ativo são contas de retorno mais baixo, retorno mais alto. Os passivos também têm um custo, que é o juros pago para o banco. Nesse caso, eu posso ter um passivo mais caro ou mais barato, depende do banco que vou fazer essa conta. Mas as contas mais em cima são contas mais arriscadas. Por que será? Por que a conta do ativo total é curto prazo? Qual é a situação, né? Conforme eu desço as contas, o custo aumenta. E também aumenta o risco de você não conseguir pagar essa conta em dia. Então, assim, trocando em miúdos, devendo o passivo circulante é bom porque paga menos. Mas sobrou mais aqui no fim das contas. Então, tem que perceber essas questões aí, né, de pequenos detalhes. E aqui, uma última tabela sobre risco e retorno. Relação de ativos circulantes com totais. Qual é a ideia? Eu uso muito ativo circulante, que é uma conta que ganha menos, eu tenho menos quociente no ativo total. Eu tenho uma fala sobre efeito sobre o lucro e o risco, eu tenho que pensar que cada investimento desse tem que levar em conta risco e retorno. Para verificar essa possibilidade de fazer essa prova. A mesma coisa o passivo. Se eu uso muito um passivo curto, um fornecedor, o meu quociente, o resultado disso, pode aumentar, porque eu tenho menos
uma conta que é o passivo circulante. Mas, ao mesmo tempo, tem que depois tem que empurrar para frente. Pode dar mais trabalho. Então, é uma preocupação interessante essa. O que fazer com os ativos totais agora, sem a possibilidade de divisão? Tá? Então, por que aumentando o passivo circulante o risco cai? Porque o passivo a longo prazo é uma conta mais cara que gera para a empresa um retorno mais alto, mas, ao mesmo tempo, um risco também mais alto. Tá? Por enquanto é isso aqui, depois vai vir uma outra família. Eu quero discutir com vocês agora uma atividade nossa para a gente consiga colocar na prática muito mais rapidamente o que você aprendeu ou não, tá? Vou mandar os dados daqui a pouquinho pela Eduarda, tá? Vou encaminhar os dados. Vou encaminhar, mas não precisa, não vai deixar de, não é para não ler o livro, para ler só isso, tá? Primeira questão de trabalho prático, né? A gente vai tentar estabelecer uma relação muito mais próxima com as empresas. Então, a gente vai fazer alguns exemplos de dinâmicas de análises prontas, que é analisar alguma coisa de algum setor, para ver se relação de capital próprio, se é adequada, se emplacou algumas coisas de tem que ver tudo isso aí. Conseguiu pagar suas contas, deve muito, tem prazos de pagamento curtos, e aí vai. Tá? Para ver o que vai dar. Então, vocês vão escolher uma empresa SA. Para cada ferramenta que a gente for discutir na sala, você consegue, no outro dia, já começar a resolver e adiantar para a aula seguinte. Porque a curiosidade é muito grande, não consegue esquecer. Tá? Então, essa perspectiva tem que ter. A mesma coisa vale para os outros cursos, né? Então, tem que entender a ferramenta para pensar assim, poxa, mas como é que eu vou usar na prática? Não entender, eu tenho que resolver para ver o quanto pode ser entendido aí. Tudo bem? Então, ó, vou dar um para casa para vocês, além de trabalhar com a elaboração do exercício, vamos fazer sobre o capítulo 6. Para ver o que vai dar. Então, onde que eu estou aqui? Tá, então, quem quiser ler um pedacinho do 1, pode. Que ele vai trabalhar com essa parte aqui, ó. A empresa deve maximizar a riqueza dos proprietários, reduzindo os riscos. Tem alguns depoimentos que vocês pensar. Tudo bem? Então, leia o capítulo 2. Quem quiser puxar o primeiro item, pode, que é revisão. E leia o Introdução à Administração, que é uma bolinha. Para ver o que vai dar. Tá? Para você ler com calma, resolver, tentar ver as fórmulas e tentar ver o que vai dar. Uma coisa que ninguém pode se preocupar com essa avaliação só para adiantar um detalhe, quando está quase no momento de ir embora, não precisa decorar nenhuma fórmula. Ok? A gente vai ter 4 grandes famílias de índices, cada família com 18 pessoas. Então, não dá para revisar tudo. Nem refazer o que foi feito mal feito por outra pessoa. Então,
volta, né? Vai, volta, vê direito, para ver o que vai dar essa perspectiva de investimentos aí. Não deu certo, volta para cá. Deu certo, quero ficar com os dois, vamos resolver. Tá? Mas vamos tentar primeiro achar o que você quer, para você não precisar sair de onde você está, para discutir isso aí. Mais alguma pergunta? Sobre indicadores, a gente viu, resumidamente, 2 pontos. Ponto 1, lembrar um pouco do que é ativo passivo DRE, sempre. Ponto 2, indicadores vão indicar para a empresa uma situação problema, uma oportunidade que você pode atender. Qual é o nosso papel? Entender cada indicador desses, são indicadores positivos ou negativos, para que você possa, então, avaliar a situação e, com base nos números, decidir o que fazer. Senão a gente não chega, né? A análise não tem retorno. Eu tenho que trabalhar uma perspectiva mais clara da análise. Tudo bem? Vou deixar um tempo para as perguntas agora, para vocês fazerem nessa primeira parte. Capítulo 2 do nosso livro do Gitman. Nenhuma pergunta? Acho que em questão de dúvida, professor, no meu caso, pelo menos, não surgiu nenhuma. Tá. Então, tentem ler a parte dos indicadores no livro do Gitman. Se tiver um tempo extra, pesquisar livros, na biblioteca virtual tem, que trata sobre avaliação de balanço ou análise de balanço. Você vai ter um livro inteiro para falar o que um capítulo do livro fala. Não é obrigatório, mas ajuda nas outras questões. Tudo bem? A gente vai voltar na próxima quinta-feira com condições melhores de turma e de material. A gente vai ter mais material, vocês vão ter lido o material antes, que vou mandar daqui a pouquinho para vocês o slide e o PDF do livro, para que a gente possa discutir mais. E eu quero, a partir de cada exemplo, que vocês venham discutindo o exemplo. Porque por mais que eu pegue exercícios do livro, eles são exercícios, não é? Alguém montou, alguém decidiu criar ali algumas situações para você resolver. A ideia não é essa, a ideia é criar um trabalho mais autônomo nessa perspectiva. Tá? Para você não perder aí essa característica que é decidir para resolver problemas complexos e rápidos. Tá? Então, se a gente tiver nenhuma pergunta para fazer, a gente vai voltar juntos na quinta-feira. Quinta-feira é só uma aulinha, são 3 por semana, e uma aula sobre o PIESC, que eu vou explicar qual é o PIESC de vocês para esse bimestre e para esse ano, para ver o que vai dar. Vai dar coisa boa. Gente, até logo então, tá? Boa noite para vocês e bom retorno aí para quem vai voltar. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Boa noite, professor. Até mais. E não me deixem sozinho na semana que vem, no sentido de vamos ter. Até a Paola veio aqui, ó, que é um milagre. Ah, obrigada. Eu vi que ela estava quietinha aqui, ela entrou quietinha, não falou nada para ninguém, sorrateira. Agora eu não tenho mais amigo, meu professor. Agora. Então, mas vamos lá, vamos tentar reduzir. Fala, Paula, sua amiga foi embora para outra turma, né? Você viu? A Camila e o Matheus. Tem outro Matheus que também serve, é quase igual. Eu vou tentar Mais ou também, menos, né, Matheus? Olha lá, já estão discriminando o menino. Não, ela é minha gente boa. E eu também
vou trazer alguns tipos de desafios para vocês, né? Olha, tem empresa tal, por exemplo, Petrobras. Petrobras perdeu valor por quê? A gente vai lá, olhar o balanço da empresa, ver como é que ela está, se tem lucros, se não tem, se tem que vender caro gasolina mesmo, pode vender mais barato. Então, coisas do tipo para discutir, coisas mais práticas. Tá? A gente vai discutir na quinta-feira melhor avaliação sobre isso. Ok. Beleza, Eu vou professor. mandar para vocês o livro e o PowerPoint para Eduardo. O livro é o mesmo que o ano passado? Não, é isso que eu mostrei hoje Mas tem os mesmos tópicos. Tem o mesmo. É o. É. Então é a mesma coisa, é só rever as coisas do simples e discutir outros assuntos. Ok. Ok. Eu nem vou mudar só o PowerPoint. Beleza. Tá bom? Tchau. Alô. Alô, professor.